Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós vimos que essa unidade da fé é uma unidade espiritual em torno de uma fé comum, aquilo que foi entregue a nós. Nós vimos claramente em Judas 3 que nós temos uma comum salvação. E esse versículo também nos mostra a fé que foi entregue de uma vez por todas a todos os santos. Essa fé é a palavra de Deus, é o conteúdo do Evangelho. E vimos que precisamos guardar a fé, guardar aquilo que Deus nos entregou. Está certo? E quando fala que todos cheguemos à unidade da fé, nós vemos que esse é um primeiro objetivo do trabalhar dos homens Deus em nós. Quando eles nos aperfeiçoam, é para que cheguemos à unidade da fé. Tenhamos uma unidade espiritual em torno dessa fé comum, em torno dessa palavra revelada que traz a nós essa comum salvação. Nós sabemos que o que Deus deseja fazer, nos tempos finais, Efésios 1:10 diz, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O Senhor deseja fazer convergir em Cristo, fazer Cristo encabeçar, unir todas as coisas em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, é para trazer essa unidade prática, espiritual. E ainda mais, quando falamos dessa fé comum, quando falamos dessa salvação em comum, podemos ver Efésios 3:6, que diz, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Está vendo essa nossa comum salvação? Essa salvação é para os judeus e gregos. Essa salvação é para você e para mim. Essa salvação fez de nós co-herdeiros com Cristo. Que posição maravilhosa! Que salvação maravilhosa! Amado irmão, amada irmã, é uma salvação comum a nós. Nós agora somos co-herdeiros com Cristo. E não somente isso, fala membros do mesmo corpo. Essa comum salvação veio dessa fé que foi entregue a todos os santos. É assim que nós precisamos ver a palavra de Deus, o Evangelho. O Evangelho o Evangelho nos traz a salvação comum, que nos torna co-herdeiros. O Evangelho, a palavra de Deus, a fé, aquilo que nós cremos, aquilo que a Bíblia revela, fez de nós membros do mesmo corpo, por meio da obra redentora de Cristo. Isso é que a palavra de Deus revela. E precisamos dar valor. E aqui fala também, somos coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Não é isso? Tudo por meio do Evangelho. Somos co-herdeiros por meio do Evangelho, membros do mesmo corpo por meio do Evangelho e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então,
Quando nós percebemos que a palavra de Deus traz para nós essa comum salvação, nós vamos sempre tomar a palavra de Deus como um dos fatores que nos traz essa unidade. É a unidade da fé, é um aspecto prático, é uma unidade espiritual em torno da fé comum. Nunca devemos tomar a fé para dividir, sempre tomamos a fé, que é aquilo que nós cremos, para a unidade prática. Que o Senhor realmente nos ilumine. Todo o trabalhar dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é para que todos nós cheguemos à unidade da fé. Está vendo? Isso condiz com tudo que Deus fez, nos tornando um, nos tornando uma expressão da unidade. Por isso, vamos permitir que o Senhor opere em nós, vamos também permitir que sejamos aperfeiçoados pelos homens-dons. Nossa função é edificar o corpo de Cristo. Sabe, quando você tem a unidade da fé, você vai usar sempre a palavra de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Você não vai usar para dividir, mas para unir. Que o Senhor opere essa realidade em nós nesses tempos finais. Todo operar de Deus em nós é para que cheguemos à unidade da fé. Esses homens-dons vão nos aperfeiçoar, vão nos apresentar a palavra, vão apresentar Cristo. Eles irão nos ajudar a ter experiências com o Senhor, para que essa unidade seja prática, essa unidade espiritual, essa unidade da qual já temos a realidade no nosso espírito, se torne em algo prático em nosso viver.